Olá, amigos. Hoje vamos continuar a série de vídeos sobre os grupos cúnico que chegaram no Brasil na época da imigração italiana. Hoje vamos falar, então, do quarto grupo, em ordem cronológica, a chegar, que, na verdade, não é um grupo, é um rapaz, um menino com 22 anos que chegou na Hospedaria de Imigrantes de São Paulo em 1891, de nome Giuseppe. Então, nós temos registrado que o navio dele aportou em Santos, né? Então, ele fez esse caminho de trem, que já existia na época, e foi chegar no centro de São Paulo. Vamos falar hoje um pouquinho da hospedaria, que era uma estrutura fantástica para a época, e fazer inveja, pessoal, a estrutura da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. Todo o Império Brasileiro, como a República depois, e o governo do Estado, fizeram investimentos muito bons, assim, para trazer muitos imigrantes, tá? E o governo do Estado fez essa estrutura que tinha todo um apoio ali, sabe? Primeiro, a própria estrada de trem, né? As pessoas chegavam e desciam aqui do ladinho da estação, tá? Caminhavam o mínimo ali e já entrava. Então, olha a estrutura, pegavam o trem do lado do porto lá em Santos e já descarregavam na hospedaria. Diferente de outros, como nossos grupos aqui do Sul, que tiveram que pegar mula, andar a pé, um pouco de barco também, nos rios, etc. Aqui tinha enfermaria, tinha triagem, se alguém tivesse doente, questões de pandemia, quarentena, tudo isso tinha estrutura aí, tinha médico, tinha comida, cozinha e alojamentos, né, para eles dormirem pouco tempo. Eles ficavam 2, 3 dias, um dia, uma semana no máximo, né, porque já vinham destinados a ficar em alguma fazenda normalmente, tá? Então era muito rápida essa passagem. Mas havia também os que chegavam sem um destino final, e aí tinha até uma agência que sabia quais eram as fazendas que estavam precisando de trabalho, e encaminhavam os imigrantes italianos para lá. Tá? Então, essa é a história um pouquinho aí que conecta com a hospedaria de imigrantes de São Paulo. E aí nós temos aqui, dentro então do nosso mapa, né, mapa Cúnicos no Brasil, o registro desse Giuseppe. Tá? Depois ele casa com a Clara von Zastron, e nós vamos contar essa história. Ele chega sozinho, em 28 de julho de 1891, vem por Santos no navio Lavarello, tá bom? Esse é o navio que ele chegou aí. Os filhos que eles têm, que esse casal tem, é Domingos, Gentil, Helena, José e Antonina, tá? Não temos conhecimento de descendência desse José, tá? Que seria homem, né? Então o nome cúnico poderia ter continuado ali. Se alguém souber, nos informe, ok? E Antônio. Esse casal sempre deu bastante trabalho para nós. Tá? Nós sabíamos que tinha chegado o Giuseppe em São Paulo, nessa data, sozinho, e não sabíamos mais nada, a não ser o que os descendentes nos contavam, e fomos descobrir isso conectando, né, pesquisas antigas que eu fiz, que localizava esse Giuseppe aqui na hospedaria, com conversas no grupo do Facebook, Cúnicos do Brasil, com descendentes que falavam, mas eu tinha meu tataravô, enfim, com esse nome, ele casou com a Clara. E aí juntamos isso com uma pesquisa feita pelo Bart Cúnico, que é um americano, que fez toda a genealogia dos cúnicos, né, no mundo, com apoio de italianos e outros americanos, e também aqui no Brasil, muitas pessoas, inclusive eu, ajudaram mandando informações dos nossos grupos. Baseado nessa conexão toda, descobrimos então isso, que eles eram esse casal. Mas só sabíamos que eles moravam em Minas, em algumas cidades lá, e que tinham vindo para São Paulo os netos desse casal, e os netos e os filhos também, provavelmente alguns, e vieram morar em São Paulo. Então, só que isso tem um gap aí de uns 30, 40, 50 anos que não se sabia nada. Esse foi o fruto das nossas pesquisas em cartórios, em dioceses, em outros tipos de registro, institutos, enfim, museus, etc. Nós fomos conseguindo montar esses registros. E hoje a gente sabe quase tudo, quase tudo. Quase tudo. Sempre se tem muita coisa para pesquisar ainda. Então, ele chegou em 1891 e se sabia que ele tinha casado, então, com uma moça rica, pessoal, brasileira. Está no registro dele de pedido de nacionalização, de naturalidade brasileira, que ele casou 2 vezes com 2 brasileiras, tá? E essa moça, Clara de Castro von Zastron, ela era de uma família riquíssima, tá? As pessoas falavam e eu fui confirmar, porque encontramos os registros de casamento dele que contam isso, tá bom? Então, seguimos na ordem dele, tá?
Ele chega em 1891 e ele, no processo de naturalização, que ele encaminhou em 1924, ele cita, caiu aqui, ele cita que morava em Miraí, Minas Gerais, há 33 anos. Isso dá 1891. Então, tudo indica, aqui pensando, que ele chegou na hospedaria em 1891 e dali ele conseguiu uma fazenda para trabalhar lá em Minas. Mas isso é bem estranho, tá, pessoal? Isso ainda a gente tem que esclarecer, porque isso não era comum realmente. Porque a hospedaria de imigrantes de São Paulo era do governo do estado de São Paulo e apenas atendia fazendeiros e empresas, enfim, de São Paulo. Como ele foi parar lá no meio do estado de Minas, que é Miraí, Cataguases, aquela região, né? Tão direto. Isso ainda vamos entender, tá? Uma pista é o próprio casamento, porque o casamento dele, em 9/2/1895, se dá em São Carlos, pessoal. Nós demoramos muito para descobrir por causa disso. É uma cidade totalmente diferente, né? E o casamento deles também é bem interessante. Então, assim, ó, ele chegou na hospedaria em 91. Em 91, ele cita que ele já morava em Miraí, depois, no futuro, né? Mas já morava em 91 em Miraí. Mas ele casa em 95 em São Carlos. Como assim? Explica isso. Esse vai e vem, né? Onde foi que ele conheceu a Clara? Essa é uma dúvida crucial. Será que ele conheceu a Clara? Em São Paulo, na capital, ao redor ali, eventualmente, arrumou um emprego num bar, qualquer coisa, ali no bairro do Ipiranga mesmo, e aí conheceu essa moça, que devia ser uma moça linda, riquíssima, com belo vestido, etc. Ou será que ele conheceu ela em São Carlos? Será que ele chegou a trabalhar uns meses, algumas semanas em São Carlos? Ou então ele foi mesmo diretamente lá em Miraí, em fazendas da família lá, trabalhou lá e conheceu ela lá, ou conheceu um parente dela lá, enfim, essa é a dúvida. Por que as dúvidas? Porque eles casam em São Carlos, então, até vou ler aqui, no processo de casamento consta que morava em São Carlos. Já em novembro de 1897, nasce o segundo filho, Gentil, em Sapé. Então, eles se mudaram para Sapé, depois do casamento, porque em 95 eles casaram. Em 97 tem o registro do Gentil, que seria o segundo filho. Primeira dúvida, então, agora. Onde nasceu o Domingos, que é o filho mais velho? E quando? Será que nasceu logo depois que eles casaram, que seria o natural? Será que, por acaso, a menina não estava grávida? E, na época, teve que casar meio às pressas, forçado, etc. e tal, ou não forçado, não sabemos. Quem sabe um dia a gente possa esclarecer isso, tá bem? E alguns dados interessantes é que o Gentil, havia um senhor chamado Coronel Gentil de Castro, famosíssimo, tá? Eu pesquisei ele consta na história do Brasil, porque ele era muito rico, ele era dono de minas de carvão em Minas Gerais, ele era dono de várias fazendas de café, e ele era um monarquista convicto. Ele tinha relações com o próprio imperador, Dom Pedro II. Mas o império, a monarquia, caiu em 1889, né? Então, lá em 1895, quando eles casaram, ele era um monarquista ainda, porque defendia a ideia de uma monarquia, mas não era do tipo radical, né? Não foi para nenhuma revolução ou coisa assim. Mas ele era visto como um opositor ao governo republicano. E acreditem, gente, ele tinha uma casa, uma mansão lá em Petrópolis, pessoal. Quem conheceu, eu tive o prazer de conhecer a Petrópolis Imperial, né? Então havia a avenida principal, dos dois lados as casas grandes, assim, dos grandes fazendeiros da época, dos nobres, enfim, as pessoas ricas. Esse Gentil de Castro tinha uma casa lá. Tanto é que ele estava lá em Petrópolis e ele pegou o trem para ir para o Rio de Janeiro ou para voltar, né, fazendo esse giro que tinha o trem ali na época. E ele foi assassinado, pessoal, no trem. Olha que maluquice, foi assassinado pelos republicanos, que tinham medo que a monarquia voltasse na época, tinha muita rivalidade, aquelas coisas, ele era um homem público conhecido. Então, o Gentil de Castro foi assassinado politicamente. Esse Gentil de Castro, ele era provavelmente um tio da nossa querida Clara de Castro, von Zastron, ou era um avô, talvez, um primo mais velho, porque ele vem a ser também testemunha do casamento deles. Então, é muito claro que ela é próxima e ela é filha de uma Clara de Castro.
né? A Clara de Castro era a mãe dela, que casou com um senhor chamado von Zastron, e aí o nome von Zastron chegou, provavelmente em alemão, talvez já de segunda geração, porque a imigração alemã é anterior, né, à italiana. Enfim, onde ela achou o von Zastron a gente não sabe, mas a mãe era de Castro, a menina era de Castro von Zastron, e ela se casou então com esse italiano pobre, né, que chegou aí, o Giuseppe, sozinho, da Itália. Olha que romance bacana que deve ter sido. Daria uma novela bonita, um seriado, né? Será que se amaram e não, o casamento não era aceito porque ele era muito pobre? Ou será que não teve nada disso? São questões que a gente pode perguntar, tá bom? Sempre pairou essa dúvida, mas descobrimos, felizmente, então, que eles casaram em São Carlos, tá? E a fazenda que eles casaram, né, cita a Fazenda Santana, então, na região de São Carlos, Gentil de Castro, uma fazenda, provavelmente outras na região, que hoje seria esse município de Itirapina, tá? E aí, em algum momento, eles se mudam, então, para essa região, o casal, e vão morar aqui, Miraí, Muriaé, Cataguases, Ubá, Guidoval, né? Eu fiz um périplo em todos esses cartórios aqui. Eu lembro de ter falado com Cataguases, Miraí, Guidoval, Muriaé, para tentar descobrir algo. E fomos descobrir no cartório de Guidoval. Então, esses dados dele. Ele vem a morrer, então, o Giuseppe é aqui. A Clara morre antes, morre em 1911, e ele casa de novo. Em 1924, ele pede a naturalização para brasileiro, por algum motivo de documentação, cita ele como proprietário de bens. Então, em 1924, ele ainda tinha bens, provavelmente oriundos da família dela. E a partir daí a gente não sabe muito bem, mas o que contam os descendentes é que, por questões de ações judicial ou algo desse tipo, ele perdeu todo o patrimônio pessoal. Ele ficou pobre, o Giuseppe, ao ponto de talvez até ter falecido e como um indigente, assim, talvez, porque a gente não encontrou o óbito dele registrado também. Tá? Por conta disso, os filhos, que era da primeira mãe, já provavelmente com o pai nessas condições, ou até falecido, depois disso, os filhos migraram para São Paulo, onde se estabeleceram no ABC, em outras regiões, e aí gerou descendência, né? Claro que depois, mais recentemente, provavelmente em muitos outros lugares. Então, essa é a história deste grupo, interessantíssima história do grupo de São Paulo. Eu chamo, então, Grande São Paulo por conta disso, mas poderia ser o grupo de São Carlos, enfim, tá bom? E a gente continua as pesquisas, pessoal, porque é assim que nós aprendemos como viveram os nossos cúnicos antepassados na época da colonização italiana. Um abraço. E a fazenda que eles casaram, né, cita a Fazenda Santana, então, na região de São Carlos, que era de propriedade desse coronel Gentil de Castro. Fazenda Santana, então, o ponto de partida deles do casamento.